Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o Alê Santos, que é autor do livro Rastros da Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. Ele que também é conhecido na internet, nas redes sociais como Savage Fiction, e está aí fazendo um esforço para contar de maneira mais competente do que pudemos até agora um pouco da história do povo negro que foi tão suprimida ao longo dos anos. Certo, Alê? Obrigado aí pela sua presença, cara. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com você aí, com o seu público. Eu assisti você pra caramba aqui. Eu acho que eu vou acabar delatando a nossa idade se eu falar isso daí. Sério mesmo? Você assistia a minha parada? Sério, assistia, cara, da época que era preto e branco lá e tal, cara. Pô, que demais, cara. Grande prazer conversar com você. Eu acho que algumas das coisas que eu vou tentar comentar aqui hoje, elas com certeza são, assim, você está cansado de ouvir, mas eu acho que enfim, importante para o público do podcast também a gente firmar alguns conceitos e tudo mais. Eu queria tentar começar num tom talvez um pouco mais otimista, porque é uma parada que eu costumo dizer com frequência que, apesar de tudo, apesar dos apesares, apesar até de pandemia e de governo Bolsonaro, é bom estar vivo em 2020, porque é melhor do que em 1920, é melhor do que 1820, Sim. E para a história do povo negro, principalmente. Eu queria saber de você, como você observa essa evolução, ainda que a gente esteja longe do ideal, e se a gente pode ter alguma esperança de um dia o racismo, por exemplo, ser um conceito obsoleto. Será que a gente supera isso um dia, sabe? Eu acho que o ano passado eu fui dar uma palestra lá no Maranhão, conheci uma líder do movimento negro lá, que é a Mundinha Araújo. E ela é uma senhora já, uma historiadora. Ela me disse uma coisa que marcou muito a minha vida. Ela disse ali, nada foi pior que o cativeiro. Então, assim, é muito complexo. Eu sei, a gente luta muito para que a gente conquiste a igualdade que está na Constituição, que ainda não chegou na sociedade. Mas hoje nós temos a oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui combatendo, confrontando. A gente tem um acesso a mais pessoas, tem voz, que infelizmente os outros líderes negros do passado não tiveram. Eles tiveram que lutar com lanças, tiveram que dar porrada, sabe? Tiveram que sangrar para isso. Então eu olho, sim, eu acredito que o progresso é uma força da humanidade imparável, que a gente, por mais que tenha seu desenvolvimento lento e às vezes pareça que está em silêncio, a gente está constantemente em progresso, a gente vai progredir, vai melhorar para todo mundo. Eu não acho que o racismo vai desaparecer, porque ele tem muito a ver com as diferenças. Nós somos desiguais e isso, algumas pessoas olham para essa desigualdade como um traço infeliz, um traço triste. A gente tem que olhar para essa desigualdade como, na verdade, um traço de visões diferentes, de riquezas diferentes, de pensamentos diferentes. Só que, infelizmente, essa desigualdade nunca vai existir, nunca vai desaparecer, quer dizer, e algumas pessoas sempre vão se pautar por ela para os lados sombrios. Sim, sim. Você disse aí no seu comentário sobre, no passado, a coisa teve que ser a base de luta, a base de lança, de porrada e tudo mais. Hoje em dia, a gente vive um momento, extrapolando e falando do Brasil como um todo, a gente vive esse momento onde está em pauta a questão do tal do paradoxo da intolerância, da tolerância, que é sobre a gente ter a necessidade de ser intolerante frente a algumas coisas que são demonstrações de intolerância, né? Senão a gente está abrindo mão da nossa liberdade, a gente está caminhando para um lugar muito perigoso. Ao mesmo tempo, eu entendo que no discurso progressista, que eu também mega concordo, a gente tem que dar a chance, por exemplo, até para um racista, de aprender e não simplesmente tentar, ainda que a minha vontade pessoal muitas vezes seja de tratar com intolerância o todo, a gente muitas vezes tem que focar na atitude e não na pessoa, né? E eu imagino que isso deve ser uma coisa mega conflitante, até dentro da própria comunidade negra, que muitas vezes é difícil você querer cobrar que a pessoa continue focando nos direitos humanos frente a um racista, por exemplo. Eu queria saber como você vê isso, como você vê a questão, por exemplo, do fogo nos racistas e como o discurso, que eu já vi você dando, acho que você falou de escutar, inclusive, sobre, não, eu acredito que
assim como uma pessoa que cometeu um crime, ela pode ser recuperada na prisão, a gente já tem que entender que o racista pode mudar. Eu queria saber como você vê isso. Sim, assim, o racismo, ele cria muita dor, sabe? Ele criou muitas dores na comunidade negra, dores psicológicas, e às vezes até a morte continua, né? João Pedro morreu essa semana por ser baleado aí por policiais e tal. Então o racismo, ele cria dor, cria violência, e não há como esperar que a resposta à violência não seja violenta também. Mas é normal que algumas pessoas busquem uma resposta agressiva. Então, assim, a gente vai ter pessoas, movimentos negros de todas as formas, movimentos negros que acreditam em todas as formas de lutar. Eu prefiro, eu acredito, como eu venho de uma cultura também, que é a cultura do... Eu acho que a gente está cortando ali. Aí, pode retomar, por favor. Obrigado. Então, assim, a gente vai ter movimentos negros que lutam de várias formas. Eu acredito que não existe um pensamento único de ser negro, isso nunca vai existir essa unidade negra. Então, a gente vai ter gente que vai lutar, que vai responder essa agressividade de uma maneira mais intensa. Eu sou um cara que vive no interior, então a forma com que o racismo acontece no interior, ela reage de uma maneira diferente do meu imaginário. A gente não tem aqui conflitos policiais constantes na mesma proporção que existe aí na capital, então talvez por isso eu busque uma integração, uma conversa um pouco maior. Eu acredito mesmo que seria uma hipocrisia a gente dizer que um assassino pode ser reintegrado na sociedade e um cara que cometeu um pensamento racista não pode também. Eu acho que até é desproporcional. Só que essa redenção ela não deve ir de graça, né? A redenção ela passa um processo doloroso de consciência, de ganho de consciência, ela passa às vezes por um lado mais vexatório, a pessoa tem que ser exposta na sociedade, tem que ter esse arrependimento e daí sim vir a redenção. Quando eu falo que eu acredito que uma pessoa racista pode entender que ela cometeu um erro, não estou dizendo que tipo, vamos esquecer os erros, vamos passar o pano e seguir em frente, mas vamos acusar, vamos chacoalhar essa pessoa, sabe? Porque a sociedade é muito assim. Eu fui um cara que na época de 90, 80, eu reproduzia muitas besteiras com gays, tá ligado? Se você viver essa época, você tá ligado. A gente era natural. E quanto mais eu vim de uma família super sem muita instrução, numa cidadezinha pequena, que é o cu do Judas, então, tipo, se ninguém me chacoalhasse, se ninguém me falasse, ali, para com essas merdas, tá ligado? Eu não saberia, eu estaria reproduzindo essa porcaria até hoje. Então, a gente precisa, sim, fazer esse chacoalhão, às vezes doloroso, mas eu acredito na redenção, eu acredito que ela é possível para todas as pessoas, sim. Bom demais, bom demais. Eu estava pensando, inclusive, com relação ao racismo, eu acho que é um pouco mais até complicado de definir se essa pessoa atingiu a redenção ou não do que com relação a outros crimes também corriqueiros, porque ele exige uma mudança de pensamento dessa pessoa e é muito difícil você saber, porque enquanto uma parcela da sociedade vai estar falando, não, ele já se arrependeu, é subjetivo, né? A gente nunca vai saber. Talvez só o tempo vai dizer se por meio de atitudes essa pessoa aprendeu a não reproduzir racismo, mas não tem como isso ser feito da noite para o dia. Então qualquer atitude muito pacifista que não gere esse chacoalhão, ela não vai ser útil, né? O Luther King mesmo, ele tem umas frases que ele diz que essa tensão não violenta ela deve ser constante para fazer com que as pessoas que ainda não perceberam que elas devem abrir mão dos seus privilégios, ou que elas devem abrir um espaço para pensar no que é diferente, elas devem ser tensionadas. O Luther King fala muito isso na carta de Birmingham, então gosto muito do que ele fala. Às vezes não vai ter solução, a gente vai ter que trocar a porrada com a galera, mas às vezes, quando a gente puder, a gente pode conversar e olhar, e às vezes, tipo, muita gente reproduz racismo sem intenção. As pessoas confundem, elas acham que racismo é um sentimento, sabe? Tipo, eu acordei racista, eu acordei não querendo ficar do lado de negros. O racismo é um comportamento que está na sociedade e que às vezes a gente está no meio dessa corrente e que às vezes a gente tem uma intenção de elogiar e sai aquele negro de alma branca, tá ligado? Então, tipo, a intencionalidade não está no racismo. O racismo está nessa sociedade. Então, às vezes, vai muita gente analisar a intenção daquela pessoa,
o quanto a gente acredita que aquela pessoa ela tem competência ou ela está aberta para pensar sobre os seus erros, ou se aquela pessoa é realmente um filho da puta e aí não tem conversa aí, tipo Bolsonaro mesmo, tá ligado? Sim, sim. Eu queria falar, inclusive, esses dias aí ficou muito em pauta a questão de que o bolsonarismo chegou num ponto tão extremo em que não existe mais o suposto muro e que, assim como com relação ao racismo, onde frente ao racismo você não pode simplesmente ser apático, eu como branco querer, não é comigo, porque a gente precisa ter uma manifestação antirracista e, de certa forma, sabendo principalmente que o presidente, além de tudo, é racista, como você vê essa situação do não posicionamento por parte de muitos artistas e tudo mais? Eu vi um tweet seu, só para finalizar a pergunta, um tweet mais antigo, onde você fala sobre, se você é um rapper ou um cantor de axé, por exemplo, e você prefere não falar sobre esse tipo de assunto que é mais espinhento, você está meio que negando, assim, você está desrespeitando as pessoas que trilharam esse caminho para você chegar até aqui, né? Como você vê isso? Cara, eu sou um pouco liberal nesse assunto. Eu não gosto de culpar e de dizer o que as pessoas devem fazer, cara. Eu acho que todo mundo tem direito de pensar e de se posicionar da forma que quiser, mas elas vão ser taxadas e lembradas disso, né? Então, algumas posições, elas são problemáticas. Pagodeiros, por exemplo, que não se posicionam, eles estão desrespeitando toda a história de Clementina de Jesus, de Candeia, de todos esses sambistas que levaram porrada, que foram para a cadeia, foram perseguidos, cantores de axés. O axé, todos esses gêneros musicais que nascem da cultura negra, eles foram violentados, assim, violentados reais mesmo. Assim. Então, quando uma pessoa está lá hoje, aproveitando toda a grana e toda a reputação que o axé dá e prefere não falar de política, prefere se silenciar quando vê, por exemplo, que o Ricardo Salles, o ano passado, fez uma live com um supremacista branco famoso dos Estados Unidos. Quando esse cara do axé está fazendo isso, ele tem que ser taxado, sim, como uma pessoa que desrespeita e que não tem comprometimento nenhum com a cultura que dá o sustento para ele. Acho que é muito assim, mas as pessoas, infelizmente, não tem como. Só numa distopia a gente poderia obrigar todo mundo a ter um só comportamento. Então, eu não penso dessa maneira. Eu prefiro fazer essa atenção pelo debate, pelo diálogo e despertar consciência nas pessoas da posição que elas estão, de onde veio essa posição, de onde surgiu. Sim, sim. Não, eu pessoalmente, eu não consegui manter nos meus círculos sociais. Acho que essa talvez até fosse uma discussão para um passado próximo, mas agora realmente acho que a gente chegou num ponto de saturação muito profundo, onde tá todo mundo. Quem não virou bolsonarista rompeu com o familiar bolsonarista e tudo mais, sabe? E aí, ainda que eu entenda que a gente não pode impor, eu queria saber de você se você acha perfeitamente natural, por exemplo, que a gente, sei lá, boicote um artista porque ele prefere não se posicionar, ou até para ser mais, para fazer uma pergunta um pouco mais espinhenta, se uma pessoa é bolsonarista em 2020, depois de tudo isso que a gente já viu, de todas essas atitudes, ela não estaria se equiparando a ele? Uma pessoa que defende um presidente racista não é racista como ela, sabe? Como ele, por Então, exemplo. acho que sim, essa questão do boicote ela é muito, muito possível, sabe? Em 1930, lá nos Estados Unidos, Marcus Garvey começou um movimento chamado Não Compra Onde Eu Não Me Enxergo. Ele entrava numa loja, os negros não tinham pessoas negras naquela loja, eles não compravam. Isso é parte da militância negra também. Negros movimentam 1,7 trilhão de reais aqui na economia brasileira, quando todos nós percebemos que nós mandamos nas empresas, direcionando o dinheiro que a gente investe nessas empresas e nos artistas também, aí sim a gente vai ter, ao invés do governo ficar com medo de perder investimento do Egito, ele deveria ter medo de perder investimento da própria comunidade negra. Os artistas que ganham grana pra caramba, que lotam shows, que fazem lives gigantescas, eles deveriam ter medo de perder o investimento da comunidade negra, as empresas, as marcas. Então, esse boicote ele é muito proveitoso. Eu espero que a gente, como comunidade afro-brasileira, consiga utilizar isso cada vez mais, assim, porque ele é legítimo, ele é democrático, né? Então, vamos boicotar todo mundo que ficar em silêncio mesmo. Interessante, muito bom. Quanto a esse papo de se a gente vai enxergar uma pessoa como bolsonarista,
Provavelmente sim, porque hoje em dia só ficou a nata da nata dos fanáticos, lunáticos, racistas e dos mais malucos, né, cara? Que as pessoas têm problemas, sérios problemas de defender o bolsonarismo. Não tem mais defesa. Olha quanta merda já aconteceu, seja na corrupção, olha quanta gente já rompeu com eles, cara. O Alexandre Frota rompeu com o bolsonarismo e tal. Joyce Hasselman, porra, a Janaína Pascoal, mano. Então, assim, não tem como. Se os loucos estão lutando contra, imagina quem tá lá. Só ficou aqueles caras que. Eu nem abro o Twitter desses malucos que defendem o bolsonarismo, porque, tipo, você adquire ali um rombo no seu estômago na hora, tá ligado? Você precisa de 10 omeprazol pra ler aquelas porcarias. Sim, mas por outro lado também fica um pouco mais fácil de lidar com a presença dessas pessoas, pelo menos na internet, porque a coisa ficou tão extrema que já não dá mais para ouvir essa pessoa como alguém ponderado. Não é só uma discordância, certo? A gente chegou realmente no ponto de ruptura. Eu acho que, pelo menos a minha experiência com a internet, com relação ao bolsonarismo, ela ficou um pouco mais simples e não tem nenhuma vitória nisso, mas tem esse aspecto da coisa. A coisa ficou tão clara, sabe? As pessoas são praticamente um vilão de uma comédia de aventura, sabe? Não tem como mais ponderar. Então fica mais fácil de lidar, né, de certa forma. Elegeram o vilão do Austin Powers, tá ligado? Que é como é que é o nome daquele maluco? Cara, elegeram esse canalha. Era divertido nas comédias da década de 80 e 90, mas no mundo real, durante uma pandemia, essa porra, a gente tem uma pandemia, um pandemônio ali no poder, cara. Pois é. A gente viu agora, nessa última manifestação de São Paulo, a galera colocando bandeiras de grupos de extrema-direita neonazi da Ucrânia, sabe? A gente já teve algumas outras manifestações que são declaradamente nazistas e extremamente racistas. O conceito de eugenismo, que já vinha desde o princípio assim, desse movimento Bolsonaro, desde o seu guru e desde toda essa relação dos seus ministros, você mesmo evidenciou a questão do Salles conversando com o supremacista branco e tudo mais. Esse conceito que não é novo para o brasileiro e que está muito evidente agora, você acha que ele também se manifesta nesse momento de crise? Eu quero dizer o seguinte, a maneira como o Bolsonaro está lidando com a pandemia também é uma evidência desse eugenismo, dessa maneira como ele não se importa com uma parcela da sociedade? Totalmente, né? Não só o Bolsonaro, mas o Guedes. A gente viu naquele vídeo daquela devastação que é a reunião ministerial, que eles não têm plano algum. Tipo, eles são um grupo que eles queriam poder pelo poder, e qualquer um que afete ou que confronte a concepção de poder deles vão atacar. Mas, para além disso, eles não têm nenhum plano, cara. Exceto o ódio aos pobres, né? Porque Paulo Guedes não tem nada para a população pobre. A gente vê o Bolsonaro e o Ricardo Salles tentando aí aliviar bilhões e bilhões de reais para o agronegócio, e quando precisa de 30 bilhões para auxílio emergencial, tem todo esse transtorno para receber. Tá? Então, no fundo, isso tem um pouco de eugenia, sim, desse movimento, dessa higienização que eles querem promover. É uma higienização também que vem cultural, né? Você viu o Alvin, todos os caras que entram na cultura, vem com esse papo de alta cultura, de baixa cultura, que tem viés racista, que tem viés colonial, que tem viés ali. O problema é que esses caras são tão canalha, mas são tão canalha que é difícil você dizer que eles são só racistas, tá ligado? Os caras são todas as falhas morais ao mesmo tempo, então é difícil a gente chamar eles de uma coisa só, e para a população, para a massa, fica mais difícil ainda eles perceberem que existe um movimento racista ali, sendo que tem um movimento ditador, tem um movimento autoritário, um movimento elitista. Então a população mesmo que não tem esse conhecimento histórico acaba se perdendo na confusão que é o bolsonarismo. Sim, que aliás é confuso mesmo. Eu acho interessante que você falou, por exemplo, sobre esse negócio de alta cultura e sobre como tem racismo nisso também, porque eu acho que uma parcela das pessoas tem uma dificuldade de identificar o racismo fora de demonstrações literais de racismo, né? E eu era um corintiano que era fanático e acompanhava muito de perto e tudo. E me incomodava, eu não entendia muito bem o que me incomodava, mas esse estigma de o corintiano é favelado, que aliás não é só estigma, obviamente o Corinthians é um time de massa e ele representa todas as camadas, mas principalmente as camadas mais humildes. Eu não tenho problema nenhum com o corintiano ser favelado, mas
sempre foi usado por opositores como uma maneira pejorativa, e piadinhas do Sim. tipo, o corintiano vai roubar minha carteira, o corintiano isso e aquilo. Me levou um tempo para eu pensar, cara, isso aí está sendo uma válvula de escape para destilar o que eles acham do povo favelado, o que eles acham, sabe? E isso se manifesta em outros ambientes, em outros lugares, né? Talvez daí venha o comentário que você fez no começo com relação ao Martin Luther King sobre a constante tensão que a gente deve estar submetido, que é de sempre se questionar, peraí, qual que é a minha motivação para eu achar isso? Qual que é a minha motivação para achar que essa música não presta, que esse time não presta? E se não tem uma base aí que é muito mais séria, né? Que é de racismo, sabe? Sabe? Sim, quando você vai ler, por exemplo, acho que travou. Eu te ouço. Ah, não, agora você travou. Agora eu acho que ele travou, vamos esperar voltar, peraí. Tá. Voltar, ele retoma de onde ficou. Uhum. Pronto, voltou. Aí, beleza. Quando... Tá me ouvindo? Tudo certo? Tô vendo. Quando você vai ler, tipo, os teóricos do racismo no Brasil, Nina Rodrigues, João Batista de Lacerda, você percebe, assim, que eles sabiam que o Brasil não quer ser branco como a Europa. Eles teriam uma raça branca brasileira, isso que eles teorizavam, uma raça que seria mestiça, mas com fenótipos brancos. E eles sabiam que, tipo, uma das formas de você embranquecer a população é você tirar o branco, o negro da sua cultura, higienizar essa cultura dele, ou seja, por isso que é importante a gente lembrar do Joaquim Nabuco, o grande abolicionista, quando ele vai falar do Machado de Assis, em 1930 ele escreve: Machado de Assis é um branco tipo grego. Então, por que ele chama Machado de Assis de um branco tipo grego? Porque ele era o cara da elite intelectual, ele estava na Academia Brasileira de Letras, porque ele ouvia as músicas da elite. Então, o racismo no brasileiro, ele vai não só partir para as características biológicas, mas ele vai partir para as características culturais também. A gente lembra que as religiões africanas do Brasil é a única religião no mundo que são estudadas por psicólogos, psiquiatras, porque eles acreditavam que as religiões de matriz africana deixavam a pessoa louca. Uau. Então, é muito louco. Não são antropólogos, não são teólogos, são psicólogos que estudam as tradições africanas no Brasil. Então, você tinha todo esse viés que era carregado não só nas características físicas, sendo adaptado para as características culturais, aí você chega nessa linha de alta cultura e baixa cultura, que se você colocar no papel o que as pessoas odeiam, faz um checklist aí do que é a baixa cultura, funk, samba, capoeira, você começa a ver a cor e a etnia de quem criou aquele movimento, aí você começa a colocar na alta cultura ópera, arte grega, e você começa a ver que existe um viés que não é especificamente racial, mas é o movimento eurocêntrico, né? Aquele negócio da gente olhar para a Europa como o ápice da civilização. Uhum. Realmente me parece um conceito que a gente ainda vai levar muitos anos para assimilar totalmente e se livrar desse negócio, que aliás eu acho completamente bizarro que tenha virado uma pauta taxada como uma pauta esquerdista, por exemplo, por exemplo, hoje dizer que eu acho problemático a gente querer, sei lá, proibir o funk, condenar o funk e tudo mais, enquanto na verdade agora com base no seu depoimento, na sua explicação, tá meio claro que esse negócio de querer dividir o que é arte boa, o que é ruim, tem algo a mais ali que é problemático. Pois é. Até porque se essa galera liberal, se eles quisessem mesmo fazer dinheiro, o funk é um dos maiores produtos culturais brasileiros. Ele deveria ter aqui um ministério do funk, igual tem o ministério do K-pop na Coreia, a gente devia invadir todos os lugares ali com funk, mano. Olha aí, fica a ideia aí para um próximo governo progressista, quem sabe? Acho muito interessante. Tem uma outra questão, tem uma questão que eu acho que dá para traçar alguns paralelos, que é o seguinte: a gente vive hoje no mundo um movimento que a gente chama de pós-verdade, né? Trazido aí por uma extrema-direita no mundo que tenta reescrever a história para dizer que o nazismo não foi bem assim, a ditadura não foi bem assim, e é um conceito que eu tenho certeza que você está muito familiarizado, porque ao longo da história, enfim, isso acho que é meio que até a essência do seu trabalho, ser um storyteller da cultura negra, para mostrar que ao longo da história, a minha história, ela também, as pessoas estão tentando dizer que não foi bem assim, que não é isso, que não é aquilo. E aí eu queria saber de você, como lidar, já que você tem essa experiência, muito mais, essa vivência
dessa pós-verdade tentando apagar seu passado e a sua história. Como lidar com isso, sabe? Cara, eu queria ter essa resposta porque é uma chave para a gente salvar o mundo, tá ligado? Existe, principalmente os influenciadores da direita, eles são muito canalha, cara. Os caras criam narrativas da direita extremista, coisas que são absurdas, que eles pegam o coronavírus, começam a falar que é um vírus chinês, e começam a dizer que foi criado em laboratório, e isso chega no ouvido da minha família, do meu tio, do meu avô, e isso causa um rombo muito maluco, cara, porque eles não querem saber da ciência, dos fatos, eles não querem saber de ser justo ao que está a história mesmo, a historiografia. Eles querem, tipo, abraçar, eles se dizem como com viés totalmente de direita contra uma guerra cultural, né? Tipo, o Brasil paralelo é muito a isso. Nós temos o lado da direita da história, tá ligado? Os caras já nascem sem ter esse equilíbrio, sem ter a sensatez. O problema é que tem muita gente investindo grana nisso, tá ligado? E tem muita gente dando espaço para isso. Tem uma discussão aí, até que foi o Felipe Neto que levantou lá no Roda Viva, mas que os jornalistas já estavam fazendo no Twitter também, que é dos jornais levarem negacionista para televisão, cara. Tipo, aquilo é um absurdo. É uma babaquice tão grande, porque não importa se Osmar Terra perca um debate para qualquer médico ali. Quando uma senhora na rua olhar, começar a falar de vacina, por exemplo, ela vai olhar para quem está na televisão e falar assim, a vacina não deve funcionar não, aquele cara estava no canal importante falando que não funciona, entendeu? Tipo, você valida, a presença desses caras valida toda uma argumentação ridícula, então a gente vai sofrer muito com isso ainda, cara. Pois é, inclusive esse é um assunto, é uma discussão fundamental que eu tenho com o Rafinha Bastos, que faz o Ilha de Barbados comigo. A gente falou sobre isso na última live e de vez em quando a gente troca uns links tentando defender as nossas visões da coisa, porque ele tem uma visão, e eu até dou para ele o benefício de ser uma pessoa talvez um pouco caótica. Eu não acho que ele não tá mal intencionado no que ele defende, mas ele acha que, não falando da mídia tradicional sobre os Osmar Terra, sim. Mas sobre o espaço em redes sociais que é destinado a esse tipo de pensamento, que inclusive o Osmar Terra defende e tal, essa coisa de negacionismo da ciência e de teorias de conspiração. Ele acha que isso não deve ser coibido, que isso deve ser autorregulado. Essa autorregulamentação que eu acho que é uma fantasia liberal que também se aplica ao capitalismo como um todo e tudo que eu... Essa autorregulamentação nunca funciona na sociedade, porque a gente tem uma sociedade com uma educação muito desigual. As pessoas que são comunicadores, seja na comunicação tradicional, seja na comunicação da internet, ainda são pessoas que ganham visibilidade, que saem de uma parcela diferente da sociedade, tá ligado? Então, você está dando poder de regulação para essas pessoas específicas. É muito complexo. Por exemplo, o YouTube mesmo, tem 98 milhões de pessoas no YouTube, né? O Brasil são 200 milhões para mais de pessoas. E será, até agora o YouTube não divulgou qual o recorte dessas pessoas. Será que são essas pessoas que vêm da periferia? A maior parte de quem consome YouTube? Então, será que a gente ficar olhando muito para esse pensamento de autorregulação, a gente não está novamente colocando tudo numa bolha? A sociedade é muito mais complexa do que o que acontece na TV, o que acontece na internet ainda. Sim, até porque eu acho que tem conceitos onde até é saudável a gente discutir, a gente deve falar sobre isso, deve dar espaço sobre isso, mas quando a gente está lidando com algumas paradas que a gente já começa a entrar no lance de ser crime, por exemplo, e aí eu estou falando, por exemplo, sobre pandemia, algumas coisas, algumas opiniões, elas são verdadeiros atentados contra a saúde pública. Eu não acho que deva existir esse negócio de, mas vai censurar, tem que haver espaço. Não, a gente precisa, de alguma maneira, que ainda não foi encontrada, e esse que também é a pergunta de $1 milhão, é como, de alguma maneira, regulamentar, para que não se propague tanta desinformação, mas é difícil ter uma resposta objetiva quanto a isso, né? É um debate muito amplo. Sim, é difícil. Eu acho que é um debate que a gente ainda está vivendo muito essa fase onde a internet mudou a política e os dados se tornam a maior riqueza do século, sabe? Eu acho que a gente vai viver muito isso. Pois é. Ale, eu queria levantar aqui uma questão que eu falei brevemente sobre isso com a Nathalie Neri quando ela esteve no meu podcast, onde eu quis falar
que existe uma diferença da segregação racial brasileira com a americana, porque nos Estados Unidos a coisa me parece um pouco mais acentuada, onde as pessoas até se perguntam como se fosse assim, qual é o seu nome, de onde você veio e qual é a sua raça, né? É um negócio muito mais explícito essa discussão de sou negro, sou branco, e às vezes uma pessoa de pele negra vai falar, não, mas eu sou latino, não sou negro, sabe? Parece que lá existe uma segregação muito mais acentuada, enquanto no Brasil existe essa coisa um pouco mais miscigenada e mais nebulosa, onde num censo, a pessoa vai responder um censo, ela não sabe exatamente até, ou nega a própria raça, é muito nebuloso. E a Nathalie comentou sobre, quando eu falei sobre que nos Estados Unidos existe também, parece, aí é com base numa amostragem de cultura pop praticamente, mas parece existir uma parcela da comunidade negra mais poderosa, que atingiu lugares diferentes, como, por exemplo, a presidência do país, onde os Estados Unidos já teve um presidente negro, o Brasil não chegou nem perto disso e tal. Como você observa essa diferença e se isso... Me pareceu, quando eu comentei com a Nathalie, ela falou que esse negócio do empoderamento negro nos Estados Unidos tem algumas questões problemáticas que eu talvez não tenha entendido muito bem. Como que você observa isso, sabe? Essa questão meio nebulosa do Brasil versus esses exemplos da cultura popular que a gente tem tão acentuados, entendeu? As duas formas com que o racismo e a sociedade se desenvolveram tem a ver com como foi feita a abolição da escravatura. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns negros receberam um ressarcimento, dinheiro, terras, então você tem, tipo, negros ali. E o que acontece? A maior dificuldade, por exemplo, de inserir negros no mercado de trabalho é que as empresas mais ricas, elas são feitas por pessoas brancas dos mesmos bairros, né? Você entra aí no jornal, numa redação de São Paulo, toda a galera da Vila Mariana, todo mundo se toma no barzinho. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas, elas contratam gente da sua própria comunidade. Quando os negros americanos começaram a receber terra e montar suas primeiras iniciativas de comerciais, elas começaram a contratar outros negros também. Então você tem o viés ali a capitalista que é o black money, que é tipo os negros gerando dinheiro para eles mesmos, como os judeus fazem, como os italianos, como todo mundo faz. Só que isso estabeleceu uma comunidade lá. A forma de o segregacionismo totalmente declarado também criou uma característica diferente. Já que os negros não podiam entrar na universidade, a gente vai criar a nossa própria universidade. Essa universidade vai ler os intelectuais que a gente escolheu, os outros intelectuais negros. Então você tinha em 1884 William Du Bois sendo formado numa universidade negra. Você tem uma característica diferente. No Brasil, a negação da negritude vai colocando tudo num balaio de gato, tá ligado? Que não pode dizer que existe negros, porque o hino da Proclamação da República, 2, 3 anos depois da abolição da escravatura, dizia nunca houve nem escravidão nesse país. Saca só as ideias. Então, tipo, a galera começou a negar. E esse fato de negar privilegia quem está no topo, porque as famílias dos políticos, seja a direita, seja a esquerda, são todas famílias que enriqueceram com a escravidão, ou enriqueceram no ciclo do café, ou enriqueceram de alguma outra forma, e você tem a massa desigual, uma distribuição de renda que é muito desigual e que acaba impactando os negros da pior forma. Então, isso tem muito a ver com essa discussão de não se declarar mesmo. Essa autodeclaração brasileira, ela começou a ficar muito forte depois da década de 80, né? Uhum. Com a Constituição de 88. Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil o que os Estados Unidos estavam vivendo há décadas atrás. Por exemplo, há 3 anos atrás, assim, foi a primeira vez que no Google o cabelo cacheado foi pesquisado mais do que cabelo liso, há 3 anos atrás. Então, isso significa que o brasileiro está agora passando por esse momento de se autoafirmar. Então, obviamente vai ter esse choque, gente querendo não se afirmar, mas as características dos dois países são muito diferentes. Hoje tem mais de 200 bancos só negros americanos. Uau. E tem o BET, que é o Black Entertainment Television, um canal só de negros. Você tem uma indústria do hip hop. E enquanto o Brasil, a gente, por mais que nós somos ainda os maiores empreendedores desse país, né, a grana não chega para nós. Então, os empreendedores que têm a barraquinha de coxinha, os empreendedores que vendem pão na bicicleta, a gente precisa de uma revolução econômica para que a gente possa também fazer parte da democracia, né? Quem tem grana
acaba podendo se manifestar mais na televisão, se manifestar mais na internet, se manifestar mais na política. Legal, legal. Eu nunca. Bom, é óbvio como a história serve para explicar a posição em que a gente está hoje. E eu não sabia exatamente, eu estava bem ignorante com relação a essa diferença bem acentuada de como a comunidade negra se organizou nos Estados Unidos. Eu realmente não sabia e sempre vi com alguma confusão daqui, vendo o quanto essa segregação é muito mais declarada, e nunca consegui formar uma opinião se isso seria bom ou ruim, entendeu? Porque eu acompanho na cultura pop, nos esportes e tudo mais, agora um movimento crescente no cinema também, onde está rolando um mega empoderamento ali, talvez puxado pelo Pantera Negra, mas que até nas culturas mais nerds, assim, havendo representatividade e tudo mais, eu já via isso como uma parada que foi objeto de conflito nos Estados Unidos durante muito tempo, sobre o povo negro e o povo branco ser bem separado, e eu nunca consegui formar uma opinião se isso seria bom ou ruim, ou se isso é melhor do que essa situação mais nebulosa do Brasil, entendeu? Você tem, por exemplo, Cauê, a Madame C.J. Walker, que foi uma empreendedora, tem a série dela na Netflix, uma das primeiras negras que enriqueceu, virou milionária e começou a apoiar a sua própria comunidade. Então, assim, o fato de não receber terras, e aí acontece que o Brasil entra nesse projeto eugenista e os negros não têm proteção, já que não tem um grupo, por exemplo, ítalo-brasileiro se formando para dar emprego, trabalho, saúde, os negros ficavam totalmente à deriva. Eles chamavam isso de seleção natural. O Nina Rodrigues, um dos maiores racistas brasileiros, ele escreveu por volta de 1911 sobre a realidade americana. Ele dizia, nós não podemos resolver como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até hoje são 13% de negros. Ou seja, se uma cidade eles quisessem cercar os negros, se armar e falar, mano, não queremos você nessa rua, eles conseguiriam. Agora vai fazer isso no Rio de Janeiro, em 1910, com 100 mil negros, tá ligado? Eu tinha uma realidade brasileira muito rural, e uma cidade vizinha minha aqui, por exemplo, Cunha, em 1930, tinha 3 mil habitantes, 1.500 eram negros. Então, você não pode declarar ódio, porque eles tinham medo muito do haitianismo. O Haiti aconteceu aquela revolução que matou todas as pessoas brancas. Então, isso permeou muito a construção das elites brasileiras. Inclusive, isso impactou na abolição. Muitas das abolições tinha esse medo. O próprio Rui Barbosa, quando acontece a abolição, ele escreve, mano, vocês fizeram muito apressado, vai dar merda, tipo, vocês vão ver o que vai acontecer. Porque eles tinham medo eles sabiam que se fosse esticado muito a realidade da escravidão, ou ia virar uma guerra civil, onde o Brasil ia rachar e ia ser Brasil do Norte contra o Brasil do Sul, ou ia acontecer um haitianismo, de ter milhões de negros pegando em armas e saindo para matar todo mundo, que era coisa que acontecia ocasionalmente um quilombo, acontecia numa cidade, acontecia numa fazenda, e eles sabiam que eles precisavam resolver, e por isso que a abolição foi gradual. Foi primeiro o sexagenário, depois os ventre. Esse plano, tudo isso era discutido. Como integrar os negros sem despertar o ódio deles para que a gente possa conviver, tá ligado? Sim, não, é um conceito fascinante de entender que aqui a gente só não teve movimentos, sei lá, nunca houve um Ku Klux Klan brasileiro por uma questão numérica, porque um Ku Klux Klan no Brasil seria totalmente destruído, porque existe uma maioria que não existe lá, né? Quer dizer, essa é uma noção que eu nunca tinha tido. Por isso que esse racismo velado, essa coisa de até tenho amigos que são, tudo mais, porque realmente, um racismo explícito poderia levar para um cenário completamente trágico, de guerra. Olha só. Guerra civil. Cara, e aí tem aquela outra questão também, cara, que é tipo, alguns brasileiros brancos são descendentes de negros. Nos Estados Unidos não aconteciam isso. Então, algumas pessoas da elite brasileira, em 1910 e 20, não poderiam dizer, houve essa cisão na eugenia. Eles começaram a pensar, a inferioridade negra é biológica ou é cultural? Se eu acreditar que é biológico, eu estou fodido, porque eu também sou descendente de um afro-brasileiro. Então, a inferioridade partiu para o lance mais cultural. A galera começou a acreditar que negro ele poderia evoluir dentro da sociedade branca. Então, cara, tem muito complexo, muito ponto de partida. Por isso que o racismo brasileiro é o mais difícil. Assim, o Abdias Nascimento diz que ele
ele desarma o corpo e a mente, tá ligado? Ele te dá duas rasteiras, e é difícil de identificar e difícil de resolver porque as pessoas ainda não sabem onde que ele está totalmente. Sim, sim. Não, mas eu tô realmente fascinado de pensar que, de fato, o único jeito de você continuar reproduzindo esse pensamento tão escroto seria de tentar deixar, assim, me afastar dele. Então, se na minha ancestralidade tiver alguma pessoa negra, vamos dizer, então, que não é biológico, vamos dizer que é cultural. Cara, isso é um conceito que eu nunca tinha, sabe, sido encarado antes. É muito bizarro, cara. Legal. Será que é daí que vem esse comportamento? Que, aliás, eu não sei se é uma parada exclusivamente brasileira e tal, mas quando a gente vê, por exemplo, o movimento Vidas Negras Importam, que seria a tradução do Black Lives Matter, e aí tem essa discussão que é uma discussão mega adolescente, assim, de, sabe, uma parcela da sociedade vai falar, não, mas somos todos humanos, todas as vidas importam e tudo mais. Essa negação tão irritante, sabe? Eu queria até, de você, assim, acho que talvez seja legal para a audiência, a gente dizer por que primeiro esse pensamento é tão problemático, esse negócio de todas as vidas importam e tudo mais, e se seria também explicado nessa coisa velada, esse racismo velado brasileiro, sabe? Cara, esse pensamento tem a ver com o humanismo. Foi uma ideologia que surgiu lá da Renascença lá e tal, e aí as pessoas primeiro têm que perceber, peraí, eu estou falando que a definição de ser humano nasce da Europa. Logo, ela não considera a definição de humano dos astecas. Logo, ela não considera a definição de humano dos chavantes ou dos índios nativos brasileiros, ou da Índia mesmo. Ela não considera a definição de humano da Arábia. Então, o primeiro rompimento que a gente tem que ter é com esse pensamento eurocêntrico, que vem definir o que é ser humano a partir dos italianos, dos franceses, das pessoas que formaram aquele humanismo. É por isso que quando a Revolução do Haiti é a única revolução que monta uma Constituição antirracista na história do mundo. Quando ela vai assinar a Constituição 1805, ela define, a partir de hoje todas as pessoas são consideradas negras, mesmo que não fossem, porque eles estavam muito ligados aos ideais franceses de igualdade, só que eles entenderam, mano, isso aqui só funciona para a França, isso só funciona porque enquanto eles estavam falando de liberdade e humanidade, a gente estava sendo chicoteado aqui. Eles vêm romper com isso. Então, esse conceito de seres humanos, ele parte da Europa. E segundo que, biologicamente, somos todos uma raça que é o Homo sapiens sapiens. Mas socialmente não. O racismo, o que ele é? Ele é uma história imaginada. Né? Tipo, a raça, a concepção de raça é uma história imaginada. Quando você vai ler um livro que eu amo, que é o Sapiens, do Yuval Harari, ele vai trazer aqueles conceitos de como essas histórias imaginadas impactam na sociedade. Vamos lembrar que o arianismo do Hitler era baseado num livro que era um conto, uma ficção, uma parada assim que acreditava em raças e tal. E ele impactou, ele construiu uma realidade a partir daquilo. Até mesmo o judaísmo é baseado numa realidade imaginada que é uma religião. Então, realidades imaginadas impactam a nossa sociedade. A nossa sociedade foi construída com uma história de que pessoas de determinado que compartilham fenótipos são de uma raça. Pessoas que compartilham fenótipos amarelos são asiáticos, por exemplo. Então, essa história contada, ela moldou as estruturas da nossa sociedade. E por isso nós não somos iguais perante a sociedade, assim. E por mais que as leis venham trazer também que somos todos iguais, as leis elas vêm trazer na Constituição como a sociedade deve ser, não como ela é no momento. Para entender sobre essas leis, vale a pena a gente pensar, por exemplo, que recentemente tem se discutido esse lance de punir quem compartilha nude. Não tem uma lei para quem compartilha nude. Por quê? Porque esse comportamento não existe. Quando esse comportamento passa a existir, você precisa de uma lei. Se a Constituição diz que racismo é crime, é porque é uma prova de que o racismo existe na sociedade. Então, nós temos que pensar que essas histórias de que negros... um negro foi enjaulado com um gorila em 1906 lá em Nova York, que é Otabenga. Isso impacta quando alguém chama o negro de macaco hoje no futebol. Isso impacta quando, como o Monteiro Lobato escreve que a tia Anastácia era uma macaca. É uma construção de uma história que vai sendo reproduzida e que essa história
ela moldou as relações, ela até interfere em como a gente acha uma pessoa bonita ou não, se a gente acha que uma pessoa é confiável ou não, se a gente tem empatia por essa pessoa, são tudo coisas do nosso imaginário que se conecta com essa grande narrativa, né? Sim, sim. Inclusive você citou o Monteiro Lobato e ele é um tema recorrente, né, com você, porque tem essa polêmica que, na verdade, é uma coisa muito simples, mas que eu acho que tem gente que gosta de criar polêmica, e porque, de fato, Monteiro Lobato, ele foi um racista, e ainda que algumas pessoas queiram passar um pano e colocar o fator da época aí na equação, a obra dele segue sendo a obra de um homem racista. E eu queria saber de você, enfim, quanta dor de cabeça esse tema já te trouxe, e também, extrapolando um pouco o Monteiro Lobato, se a gente tem se teria exemplos pontuais de obras que são obras de homens que propagavam racismo e que ainda hoje estão sob essa discussão, mas eram outros tempos, sabe? Então, primeiro que ser outros tempos não significa nada. Por exemplo, eu sou um homem da minha época, você é um homem da sua época. O que isso significa? Nada, nós somos diferentes, temos referências diferentes, e segundo que isso invisibiliza a luta antirracista. É coisa de quem acha que o PT criou o movimento negro, tá ligado? Naquela época de Monteiro Lobato, você já tinha movimentos negros, já tinha a Frente Negra Brasileira, já estava surgindo o teatro negro experimental. Então, se Monteiro Lobato era o homem da sua época, José Correia Leite também era o homem da sua época e era um antirracista. Era o cara que fundou um jornal, fundou a Frente Negra Brasileira. Então, não significa nada. Segundo, que Lobato não era só uma pessoa comum que reproduzia racismo porque ele aprendeu, porque ele estava na sociedade. Ele era um ativista do racismo. Ele foi o cara que chamou o Renato Kell de pai da eugenia. Ele patrocinou, ele falou para os eugenistas, vem cá que eu vou publicar seus livros na minha editora. Ele escreveu introdução em livros de outros eugenistas que falavam da inferioridade racial. Então, ele é um cara, ele investiu dinheiro, tempo e a vida dele produzindo obras racistas, até 1938, pelo menos, que eu acho que foi a última obra que eu vi dele, que ele nem era dele, era de um outro eugenista que ele escreve a introdução. Uma das obras, por exemplo, que ele escreveu a introdução era A Cura da Fealdade, do Renato Kell. Renato Kell dizia que todas as características e traços negros e selvagens eram feios, então ele precisava curar a sociedade brasileira. Essa é uma obra que foi editada por Monteiro Lobato. Então você vê que tipo, o cara está lá ativamente ligado ao racismo. Aquele pensamento do Lobato do presidente negro, que é um livro que fala que os negros foram esterilizados, é o que o Renato Kell tentou discutir na sociedade, tentou colocar no Congresso votação para esterilização de pessoas degeneradas. Então, não tem como passar o pano. Mesmo que eu separe a obra do autor, tem racismo nas duas. O Lobato, ele é racista. Sobre outros autores, tem vários. Infelizmente, a inferioridade negra era tipo um praxe da ciência. A ciência acreditava nisso até pouco tempo atrás, até 1970, 80, eu acho que só foi romper mesmo com essa questão de inferioridade biológica quando o projeto Genoma surgiu na década de 90. Então, era comum. O seu bisavô, o meu bisavô, tudo foi criado no mundo onde a ciência dizia que negro era inferior. Obviamente, você vai encontrar isso em alguns autores. William Gibson escreveu Neuromancer, aquela obra que foi depois adaptada para o Matrix. Eu não consegui terminar de ler aquela obra, porque quando ele vai mostrar os Zionitas, é um estereótipo grosseiro, cara, que graças à genialidade das irmãs Wachowski, elas tiraram muito e Zion ficou legal na Matrix. Mas na obra de William Gibson é bem zoado, eu não gosto daquele livro dessa parte mesmo. Você tem aquele que... Nossa, que eu esqueci o nome dele, cara. Eu sempre esqueço. Lovecraft. Lovecraft foi muito racista. Ele tinha um gato chamado Negro, alguma coisa assim, bem racista também. Ele teve depois uma pequena redenção, que ele casou com uma mulher judia, ele começou a colocar a mão na cabeça, putz, eu era antissemita, e agora casei com uma judia, vi que não tem nada a ver. Ele tentou ensaiar uma redenção, mas a maior parte das obras dele vida é racista pra caramba. Então, assim, a gente vai ter, se a gente olhar para trás, a maior parte dos autores, não precisa ser os autores clássicos. Se olha os programas da década de 90, eu não sei onde que esses conservadores conseguiram viver. Eu acho que eles deviam ter saído da bolha do mundo
passaram a década de 90 em Marte e voltaram em 2010 falando que existia uma família tradicional brasileira, tá ligado? Família tradicional que assiste striptease meio-dia comendo macarronada e tomando Coca-Cola, mano. Eu acho que essa talvez seja a coisa que mais me irrita com relação às frases de efeito feitas por conservadores brasileiros. Em defesa dos valores da família. Caramba, valores da família. Eu cresci assistindo a Banheira do Gugu. Que valores de família vocês estão falando, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Pois é. Para a pessoa que está sendo confrontada agora com essa realidade e não sabia até o momento que o Monteiro Lobato era eugenista, ativista, racista e tudo mais, você também já deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes, mas para quem está sendo confrontado agora com essa realidade, como lidar com a obra atualmente? O que você acha que seria uma coisa, sei lá, ponderada? Porque eu, por exemplo, um exemplo pontual besta. Outro dia eu fiz um story no Instagram e na trilha sonora eu coloquei uma música clássica chamada Voo das Valquírias e fui bombardeado de mensagens falando: Cauê, essa música é do Wagner, pô, ele era nazista. Você fica em choque na hora, você fala: caramba, o que eu devo fazer? Eu devo deletar essa story agora? O que eu faço, né? Então, como lidar com essas obras nos dias de hoje? Eu acho que a gente pode reescrever e colocar pessoas ali que eram tratadas como inferiores para reescrever essas obras, tá ligado? Que é o que a Amazon está fazendo com a obra de Lovecraft, que foi para a mão do diretor de Corra, cara, aquele cara fantástico. Então, assim, a gente pode reescrever. E também, assim, a gente não precisa ficar roendo esse osso, né? Como eu falei no tweet lá, a garotada hoje quer saber de Naruto, tá ligado? Ele não quer saber de Monteiro Lobato. Quem quer saber de Monteiro Lobato são os velhos que ficam lá, velho assiste Pica-Pau Amarelo, os caras querem saber de ninja, de PUBG online, tá ligado? É isso que a garotada quer saber. Já ao invés de ficar roendo um osso de um autor que ninguém tá nem aí, quantos outros autores existem no Brasil que não são racistas, que não propagaram racismo, que você pode levar para a sala de aula, tem a Conceição Evaristo, sabe? Tem o Machado de Assis, é um cara genial, gosto do Machado de Assis, ensina o Machado de Assis para garotada, não precisa ficar levando um cara problemático, até porque racismo é uma questão que adultos não conseguem conversar entre eles, né? Tipo, como que você acha que a escola pública, que não tem cadeira, não tem alimentação direito, não tem professor, que ganha mal, vai querer jogar uma Monteiro Lobato, agora eu vou explicar o racismo para vocês, tá ligado? Não existe isso, mano. Não, faz sentido pra caramba. Não tem, acho que até é contraprodutivo a gente querer pensar, como que a gente vai lidar com a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2020? Quem liga pro Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2020? É verdade, né? Eu acho que a gente tem mais que se criem novas obras que tragam uma mensagem boa, que sejam progressistas. Eu tenho visto, eu acho que a incidência dessas obras, inclusive, está cada vez maior, né? O videogame não escapa disso. Você falou do PUBG, por exemplo. E eu jogo bastante videogame. O jogo do momento que eu tenho jogado agora, ele se chama Valorant. É um jogo de tiro que acabou de sair, onde você tem lá uma mulher, uma das personagens, uma das heroínas é uma mulher negra e baiana, com sotaque acentuado. E ainda que uma parcela do mundo gamer veja isso com estranhamento, eu fico pensando, não tem nenhuma forçação de barra nisso. A gente só precisa dessa representatividade que a gente está falando. Por que o moleque vai estranhar que uma mulher baiana negra seja uma heroína? Porque não tinha outro videogame 10 anos atrás fazendo isso. Mas alguém tem E aí tem a ver com aquela concepção, porque para eles os negros ainda não fazem parte da normalidade dos humanos. Entendeu? Tipo, quando alguém rompe o padrão, eles ficam sentindo aquele desconforto. Se isso aí tá forçando a barra, que barra tá forçando? O padrão hegemônico. Pois muito louco. Inclusive, eu queria voltar, eu citei o Pantera Negra uma vez aqui, porque eu nunca tinha lido o termo afrofuturista até ver com você esse termo. Você tem até na bio do Twitter e tal. Disse, inclusive, eu vi no story seu, você disse que está escrevendo um romance que é afrofuturista e tudo mais, né? Eu quero, inclusive, depois ver se você pode falar um pouco sobre isso, mas outra pergunta que você também já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas que eu acho importante sempre firmar, qual que seria a importância dessa representatividade, como o impacto de um Pantera Negra bem agora nessa época da nossa sociedade, sabe? Como que você vê isso? Cara, tipo, eu gostava muito do Cavaleiro do Zodíaco, e era uma bosta chegar na escola e não ter um Cavaleiro do Zodíaco preto, além do Aldebaran de todo, mas ninguém queria ser Cavaleiro de Ouro, todo mundo queria ser Cavaleiro de Bronze. Então, assim,
a gente cresce sem imagens. Quando você vai estudar psicologia, você vai estudar Carl Gustav Jung, você vai estudar imaginário, você sabe que os heróis ajudam a gente a lidar com coisas da nossa realidade, são espelhos do nosso imaginário, conectam a gente com grandes mitos e grandes questões inconciliáveis dos seres humanos. Quando você não tem heróis negros, os negros ficam à parte de construir uma própria identidade psicológica, de construir um ego que seja conectado com a sociedade. Tá? Então, quando um garoto negro vê o Pantera Negra, ele está se conectando com, tipo, eu posso ser um cara foda também. Os meus primeiros heróis, aliás, sempre, década de 90 era uma bosta. Eu ia pra escola, todo mundo me chamava de Cirilo ou de Saci. Eu morei em Taubaté, cara, então foi uma bosta. Mas chegou um determinado momento da minha vida, ano 2000, que meus primos começaram a pegar aqueles DVD pirata, Black 2000, tá ligado? Então eu colocava ali no DVD e via os caras pretos com correntona, andando de carro e falando, é isso aí mesmo, vou acabar com todo mundo e tal, cara. Mano, aquilo me empoderou, tá ligado? Meus primeiros heróis foram 50 Cent, Usher, Neil, sem contar dos nacionais, sem contar essa galera do rap. Eu, quando eu chegava na escola, alguém, pô, você é o Saci, você é o Cirilo é o caralho, eu sou 50 Cent, tá ligado? A parada te dá uma outra forma de agir, de se relacionar com o mundo. Eu acho que essa parada te dá esse empoderamento, te coloca na sociedade também. Por isso que eu acredito muito no entretenimento como uma das formas de conversar com as pessoas, com as novas gerações, sem ter essas armas ideológicas de, vou assistir a um filme marxista, vou assistir a um filme liberal, tá ligado? Não, é uma conversa que você tem, tipo, com vários símbolos, com vários signos, e que monta uma mensagem que constrói o imaginário das pessoas. Sim, muito legal. Eu acho também importante as pessoas que se consideram progressistas entenderem que quando ela vê, por exemplo, que o novo Cavaleiros do Zodíaco, no novo Cavaleiros do Zodíaco, o Shun vai ser uma mulher, e que a nova heroína é uma mulher negra e tudo mais. Se você vê isso com estranhamento, você deve realmente questionar esse estranhamento, porque o único motivo para a gente achar estranho que, sei lá, que um Pantera Negra... Não, Pantera Negra não, porque, enfim, ele já é um personagem de vários anos atrás, que vem lá do movimento dos Panteras Negras e tudo mais. Mas quando a gente vê, assim, uma quebra total, como, por exemplo, o novo filme da Pixar... Homem-Aranha. O Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha Negro, Miles Morales, ou eu vi a notícia ontem de que o próximo filme da Pixar vai ter um protagonista que é um homem gay. E se isso gera algum estranhamento, é justamente por isso que ele tem que existir, para parar de gerar estranhamento, para que a gente possa assimilar o conceito de que qualquer tipo de pessoa pode ser protagonista, sabe, independente de raça, de gênero, de escolha sexual, entendeu? A gente está humanizando essas pessoas, sabe? Tipo, se os personagens de jogos são seres humanos, se os super-heróis são seres humanos, os negros também podem ser seres humanos, podem ser espelhados por toda a fantasia. Uhum. Muito bom. Inclusive, falando em fantasia, em contar histórias e tudo mais, eu vi que você é um cara do RPG, que, aliás, é um negócio que eu admiro demais e... Ali, acho que deu uma cortadinha, eu voltei. Um negócio que eu sempre admirei demais e que acho que é a atividade que eu mais sinto falta de uma época simples em que dava para jogar um RPG e tudo mais, né? E aí você, como eu disse, vi no seu Instagram que você está escrevendo agora um romance. E queria saber de você, se você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão do afrofuturismo, que é um termo que eu achei tão interessante. O afrofuturismo, ele é tipo um movimento estético, artístico, que vem romper com a ideia de olhar sobre o futuro pelo viés de europeu, branco e tal, vem colocar as perspectivas negras no olhar para esse futuro, sabe? Eu estou olhando para o futuro com as minhas tradições, com as minhas crenças, com as minhas ideologias, com a minha cultura negra. Então, o Pantera Negra vem muito isso. Porque quem tem uma visão, que não conhece muito a cultura negra, só vai ver um super-herói. Se você começa a conhecer, você começa a encontrar símbolos ali egípcios, símbolos de culturas de Gana, símbolos de culturas ancestrais africanas, a arquitetura, a roupa. Aí você começa a expandir a sua mente. Então, é isso, é criar ficção científica com viés negro, tá ligado? Então eu faço muito isso. Ano passado eu publiquei um conto chamado Kangoma, que é um conto que é futurista, de um garoto que sai de uma periferia e descobre que existe no centro uma inteligência artificial que tem um plano de encarceramento de massa. Eu coloco coisas reais, assim, que vivem no Brasil,
dentro de um lugar fantástico e futurista. A ficção científica ela serve para isso, para a gente testar coisas que nunca foram testadas. Imagine se aliens viesse, qual seria o comportamento de seres humanos, tá ligado? Uhum. A gente pensa muito nisso, e se tivesse uma doença que fizesse o mundo todo ficar em casa, a gente está vivendo isso agora, mas se a gente não vivesse, a ficção ajuda. Então, colocar a experiência negra nisso ajuda a gente a romper. E eu também sou um ativista do afuturismo na inovação tecnológica e corporativa, porque a maior parte das discussões de tecnologia hoje partem de pessoas brancas americanas. Né? Tipo, tudo que a gente usa, YouTube, Facebook, tudo isso é uma forma de colonização do pensamento também. A gente precisa ter estruturas de tecnologia sendo fundadas na periferia, sendo fundadas na África. Todas as palavras que a gente conhece, robô, por exemplo, vem de um teatro russo, cyberespaço vem de William Gibson, o celular foi inspirado no Star Trek. Então a gente tem tecnologia sendo criada com imaginário branco, a gente precisa ter tecnologia sendo criada com imaginário negro também. Então bato muito nessa tecla. O Yuval Harari fala muito sobre isso, cara, que é tipo, como as próximas guerras vão ser por dados, né, por tecnologia. Uhum. Eu acho incrível isso, porque quando eu olho agora, com base nisso que você falou, tentando manter isso na cabeça, olhando, por exemplo, para qualquer obra de ficção científica e a familiaridade que ela traz, porque a gente... é uma evolução da sociedade, é como se fosse no futuro. Mas quando a gente olha para Wakanda, por exemplo, muito daquele simbolismo e daqueles elementos que são totalmente desconhecidos da gente, são por culpa da falta de representatividade também na ficção científica, porque é óbvio, lá tem o conceito é parecido, não ela tem essa cara de ser um negócio tão distante, tão de outro planeta, justamente porque não houve espaço até agora para o afro entrar na ficção científica. Isso é sensacional, eu nunca tinha pensado por esse lado. Na ficção científica tradicional, o negro é o alien. Quer dizer, os colonizadores são os aliens, porque eles chegam assim, colonizando, e devastando, e ocupando, e conquistando todas as questões. O negro fica desumanizado, ele não faz parte desse mundo, não faz parte dessa discussão. A gente precisa colocar eles na discussão, sim. Lembra que eu li muito 20 Mil Léguas Submarinas? Depois de adolescente que eu percebi que era uma história que o Nemo escravizava os outros, porque ele chegava com o Nautilus nos navios, derrubava os navios, e a comunidade daquele navio vivia como escravo dele no Nautilus, tá ligado? É muito louco como a gente não percebe se ninguém dá esse chacoalhão na gente. Nossa, incrível. Eu queria, inclusive, rumando para o final aqui, fazendo um negócio que eu estou tentando transformar em tradição aqui no meu podcast. Quando eu recebo algumas pessoas influentes em certas áreas, eu gosto de pedir para ela finalizar indicando obras que corroborem aí algo do seu trabalho e tal. Então, se você pudesse recomendar, eu geralmente peço 3, mas qualquer coisa que vier na sua cabeça, de obras que de alguma maneira tenham escapado dessa lógica eurocêntrica, sabe? Que a gente possa buscar aí romances ou qualquer tipo de literatura para... Eu vou indicar, o que eu preciso indicar, um que eu comecei a ler esse ano, é a do Colson Whitehead, que é o Reformatório Níquel, ganhou o Pulitzer esse ano. É o primeiro escritor negro que ganhou 2 Pulitzer na história, assim, e é muito legal essa história, uma história de um reformatório que eles encontraram ossos, foi um reformatório americano que viveu na época da segregação, e tem um personagem fantástico ali, que ele começa, é muito emblemático, senão se eu contar vai dar muito spoiler, mas tipo, se explode a cabeça no final desse reformatório níquel, vale a pena procurar, que é uma obra fenomenal. Eu sempre indico a obra da Unesco, que é a História Geral da África. Para quem não conhece, tipo, foram 30 anos escrevendo com mais de 300 historiadores, com alguns africanos, alguns europeus, se juntando para reescrever a história da África, considerando também a cultura oral, a tradição oral, que foi desconsiderada pela historiografia tradicional. Uma obra, são 8 livros, você vai morrer e não vai ter lido os 8, mas vale a pena se tentar. E também eu vou terminar com Abdias Nascimento, o Genocídio Negro Brasileiro, que é essencial. Foi uma obra que confrontou o mito da democracia racial, confrontou a ideia de que o Brasil estava tudo resolvido pela miscigenação e começou a trazer as estatísticas que apresentavam a desigualdade nesse país. Uau, muito bom, Ale, muito bom. Eu aprendi muito batendo papo com você hoje, de verdade. Achei incrível, gostei de ter a oportunidade. Quero ter a oportunidade de conversar mais com você e eu acho que, eu tenho certeza que a galera ouvindo isso agora
também aprendeu muito. Aprendi agora, inclusive, estou chocado com... Eu não sabia com relação ao passado do Lovecraft. Eu tenho uma tatuagem de um dos personagens dele e eu não fazia a menor ideia disso. Espero que o Jordan... Eu gosto dele, cara. Tipo, eu não acho que a gente deva... A gente tem que entender... Uma vez eu dei uma palestra, um cara falou, nossa, você cita algumas pessoas brancas porque você se referencia, você lê essas pessoas brancas. E a gente precisa viver num mundo que a gente lê, entende, compreende tudo e faz melhor, tá ligado? E faz melhor do que essas pessoas. Eu li até o Canário do Olavo de Carvalho para poder, tipo, refutar ele algumas vezes. Então a gente precisa ler, absorver. E Lovecraft é um cara que eu li também, que eu gostava bastante. Ele teve uma pequena redenção ali de tentar, depois que ele casou com uma pessoa judia. Eu acho que é isso, a gente está trabalhando para um mundo melhor cada vez mais, né, cara? Sim, e aí, como eu ia dizer, uma torcida para o Jordan Peele fazer aí uma versão do Chamado de Cthulhu para eu poder atualizar a minha tatuagem e ficar um pouco mais tranquilo. Cara, muito obrigado, de verdade, Ale, de verdade mesmo. Sou fã do trabalho, foi um papo enaltecedor. O pessoal da internet já sabe onde encontrá-lo, procure aí nas redes, Savage Fiction, Ale Santos, um cara incrível, valeu mesmo, cara. Cara, fico lisonjeado, brigadão pelo convite. E quando essa pandemia passar, a gente toma um chopp, troca uma ideia. Sempre que você precisar, é nóis, cara. Pô, obrigado demais. Vamos nessa, tá? Eu vou cobrar esse chopp, bicho. Rapaziada, até a próxima, então. Muito obrigado e tchau, tchau. Valeu. Qual?